Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre as classes de palavras, também conhecidas como classes gramaticais. Vamos lá? As classes de palavras são grupos pelos quais as palavras são organizadas, conforme a função gramatical que elas desempenham. Existem 10 classes de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Essas 10 classes se dividem em dois grupos, o grupo das palavras variáveis e o grupo das palavras invariáveis. As palavras variáveis são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Isso significa que essas classes de palavras podem variar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo, comparativo e superlativo. As palavras invariáveis são preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Isso significa que elas não sofrem qualquer variação de gênero, número e grau. Chegou a hora de estudar cada uma das classes de palavras, começando pelo grupo das palavras variáveis. Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, objetos, seres espirituais e mitológicos, qualidades e sentimentos, tais como menino, gato, praia, celular, sereia, beleza. Exemplos de frases com substantivos: o menino é inteligente. Empresta o teu celular? A tua beleza me encanta. Verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, desejo e ocorrência, tais como danço, amanheceu, queria, aconteceu. Exemplos de frases com verbos: corro todos os dias, anoiteceu cedo. O que aconteceu? Adjetivo é a palavra que dá características aos substantivos, indicando qualidades ou defeitos, aspecto e estado, tais como feliz, super interessante, amável. Exemplos de frases com adjetivo: a criança ficou feliz, o artigo ficou super interessante, sempre foi amável comigo. Pronome é a palavra que representa ou se refere a seres em geral, e tanto podem acompanhar como substituir os substantivos, indicando pessoas do discurso, posse e posições, tais como eu, meu, aquele. Exemplos de frases com pronome: eu aposto como ele vem. Esqueci meu documento em casa. Aquele tipo não me sai da cabeça. Tudo bem até aqui? Artigo é a palavra que vem antes do substantivo com a função de o especificar ou de o generalizar, tais como o, as, uns. Exemplos de frases com artigo: o menino saiu. As meninas saíram. Uns constroem, outros destroem. Numeral é a palavra usada para fazer contagem, além de indicar quantidade e ordem ocupada numa posição, tais como primeiro, dezenas. Exemplos de frases com numeral: um pastel, por favor. Primeiro as damas. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Chegou a hora de estudar cada uma das palavras invariáveis. Preposição é a palavra que tem a função de fazer a ligação entre palavras ou orações, estabelecendo uma relação de dependência. Assim, a segunda palavra ou oração explica a primeira, tais como a, após, para. Exemplos de frases com preposição: entreguei a carta a ele. As portas abrem após as 18 horas. Isto é para você. Conjunção é a palavra que une termos de uma oração que tem o mesmo valor gramatical, ou que une orações, tais como e, portanto, conforme. Exemplos de frases com conjunção: vou com meu namorado e com uma amiga. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a música.
Interjeição é a palavra que exprime emoções, sentimentos ou que serve para interagir com um interlocutor, tais como olá, viva, psiu. Exemplos de frases com interjeição. Olá, sou a Maria. Viva! Conseguimos ganhar o campeonato. Psiu, não faça barulho aqui. Advérbio é a palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios e os modifica ao indicar modo, tempo, intensidade, tais como melhor, demais, ali. Exemplos de frases com advérbio. O melhor resultado foi o do atleta estrangeiro. Não acha que trouxe folhas demais? O restaurante é ali. E aí, pessoal, entenderam tudo? Para reforçar ainda mais esses conhecimentos, vamos fazer uma revisão rápida neste resumo. As classes de palavras são grupos pelos quais as palavras se organizam de acordo com a função gramatical que elas desempenham. Existem 10 classes de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. As classes de palavras se dividem em 2 grupos. O grupo das palavras variáveis, que são as palavras que podem variar em gênero, número e grau. E o grupo das palavras invariáveis, que são as palavras que não sofrem qualquer variação de gênero, número e grau. Vamos recordar as classes de palavras variáveis? Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, objetos, seres espirituais e mitológicos, qualidades e sentimentos. Verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, desejo e ocorrência. Adjetivo é a palavra que dá características aos substantivos. Pronome é a palavra que representa ou se refere a seres em geral, e tanto podem acompanhar como substituir os substantivos, indicando pessoas do discurso, posse e posições. Artigo é a palavra que vem antes do substantivo, com a função de o especificar ou de o generalizar. Numeral é a palavra usada para fazer contagem, além de indicar quantidade e ordem ocupada numa posição. Agora vamos lembrar o que falamos sobre as classes de palavras invariáveis. Preposição é a palavra que tem a função de fazer a ligação entre palavras ou orações, estabelecendo uma relação de dependência. Conjunção é a palavra que une termos de uma oração que tem o mesmo valor gramatical, ou que une orações. Interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos, ou que serve para interagir com o interlocutor. Advérbio é a palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios e os modifica ao indicar modo, tempo, intensidade. Este foi mais um vídeo do Toda Matéria. Temos outros conteúdos incríveis esperando por você no nosso site www.todamateria.com.br. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Até a próxima!